Olá pessoal, aqui é Bruno Aguiar, advogado do Sindojus, e eu estou gravando este vídeo para tratar a respeito do adicional de periculosidade. Foi um pedido feito pela diretoria do Sindojus e por todos aqueles que participaram da Assembleia Geral Extraordinária feita no dia 21/12. Então, vou me dedicar aqui a tentar explicar brevemente a esse respeito. E o primeiro ponto que nós precisamos atentar é sobre a legislação, né? Desde 1992 esse tema já estava legislado no âmbito do Tribunal de Justiça por meio da Lei 10.856, onde lá no artigo 13, né, garantia o pagamento, né, do adicional de insalubridade na base de 40% do vencimento do padrão do servidor, né? A questão é que o artigo 15 exigia uma regulamentação, né? O artigo 15 fala aí, as matérias do artigo 12, 13, 14 serão regulamentadas por resoluções dos tribunais. Então, existia esse detalhe, e o tribunal se recusava a regulamentar, né? Até 1996, quando sobreveio a resolução 320 do tribunal, vou abrir ela aqui para nós. Essa resolução, ela de fato regulamenta, me parece no artigo 5º, vou abrir aqui a redação original, exatamente, o artigo 5º fala o seguinte: o trabalho em condições de periculosidade segura um adicional de 30% incidente sobre o valor do padrão de vencimento do servidor, nos termos do disposto no artigo 2º da resolução. Perceba, eles mudam o percentual, absurdo, né? Mas aí lá no artigo 2º ele condiciona a realização de perícia, né? Aí o artigo 2º está tracejado. O presidente do Tribunal de Justiça capacitará, mediante convênio, um ajuste semelhante, instituição oficial apta à realização de perícia para identificação, classificação de salubridade, elaboração de parecer técnico para caracterização de atividade perigosa ou penosa a que esteja sujeito o servidor. Ou seja, ele condiciona a esse trabalho técnico. A questão que subsiste é que desde 1995 esse trabalho já havia sido feito, né? Vou abrir aqui o laudo pericial. Um laudo pericial é este aqui, feito especificamente para o caso dos oficiais de justiça, né? Vou colocar aqui na conclusão, ele já havia concluído que o trabalho do oficial de justiça era perigoso, né? Essa letra A aí, caracterizam-se periculosidade para os oficiais de justiça avaliadores quando no exercício das atribuições de fazer, na forma da lei, a citação, tal, por avaliação qualitativa. Vejam. Então, essencialmente, o oficial de justiça desde sempre exerce um trabalho sujeito à periculosidade, né? Então, essa discussão ela sobreveio e durou até 2011. Foi quando a Lei 19.480 adveio, né? Depois de muita luta aí dos oficiais. E essa lei ela altera o artigo 13 da Lei 10.856, que é este aí, E aí o parágrafo 1º desse artigo altera novamente a base de cálculo do adicional de periculosidade, que passa a ser 40% do PJ01. Nesse interregno, várias ações judiciais, pessoal, foram propostas, né, tanto no âmbito coletivo como no âmbito individual também, né? Vou fazer uma pesquisa aqui, estou no site do Tribunal de Justiça, da jurisprudência, né? Vou pesquisar limitando até 2012, só para ficar claro, todos os casos aqui são de perda, né, de julgamento de improcedência dos pedidos. E esse caso que eu estou abrindo aqui é o caso que nos interessa, porque é específico dos oficiais de justiça, através de uma ação judicial ajuizada pelo Sérgio Smig, foi julgado pela 7ª Câmara Civil, desembargador Wander Marota.
Nesse acórdão, nós verificamos aqui claramente a discussão à época, né? Que era exatamente essa inexistência de uma comprovação de que o trabalho dos oficiais de justiça era perigoso, né? Aí fala de uma perícia judicial que foi feita e tal, né? Enfim, foi julgado improcedente este caso. Acontece que em 2009, os oficiais de justiça, por meio do Sindojus, impetraram um mandado de segurança coletivo, né? Esse aqui que eu estou abrindo. E este mandado de segurança, ele teve a ordem denegada a pretexto de litispendência. Vejam, teve o argumento aqui de litispendência do caso da ação do Sejusmig, mas foi superada porque na época o Sindojus já existia. Para não entrar nesse mérito, eles usaram o mesmo argumento, né? Falando que não tinha prova, necessitava de dilação probatória e, enfim, a segurança não poderia ser concedida, né? Além dessas ações coletivas, várias outras individuais foram propostas. Aí eu vou tirar a limitação da pesquisa aqui para mostrar para vocês. E aí, a partir de 2016, 2015, vários casos começaram a surgir reconhecendo esse direito. Vou abrir aqui um dos casos. Esse aqui é um bom caso. Me parece que inclusive eu participei como advogado nesse caso. Exatamente, é o caso do oficial de justiça Marcelo Sattler Rocha, né? Aqui houve o reconhecimento, ele perdeu na primeira instância, né, que faz um resumo, né, do que foi pleiteado e do resultado. Mas já na sentença houve aqui o reconhecimento. E aí, enfim, a exposição que é feita é exatamente utilizando o laudo de 95, que é um laudo oficial, né, e onde reconhece tudo mais. Essa parte do acórdão aí fala muito claramente nesse sentido, né? Então aqui a conclusão é de que o oficial de justiça, ele tem o direito, sim, antes da lei 19.480, a base de cálculo nos 40% sobre vencimento. E isso que ficou reconhecido aqui, limitando até a entrada da vigência aí da lei 19.480 de 2011. Vejamos aqui na parte dispositiva. Vou marcar aqui para vocês. Aqui também vai falar isso, né? Dou parcial provimento ao recurso de apelação para formar sentença, julgar parcialmente procedentes pedidos iniciais, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento adicional relativo ao período de março de 2009 a dezembro de 2011. Ou seja, março de 2009, porque a ação foi ajuizada em março de 2014. O período imprescrito, que é quinquenal, retroage até março de 2009. Dezembro de 2011 foi quando o tribunal regulamentou e quando sobreveio a lei, né? Na verdade, quando ele regulamentou através de uma portaria, que no acórdão vai falar isso também, né? Enfim, essa é a discussão. Essa portaria aí, ó, 2.653, tá? Nela é que houve a regulamentação do Tribunal de Justiça. Qual é a situação, né? O direito adquirido e o direito à irredutibilidade dos vencimentos são garantias, né, constitucionais nestes casos em que há
alteração do regime jurídico, né? Muito embora haja uma discussão nesse sentido, eu entendo que, de certa maneira, o regime jurídico foi alterado, mas não concordo de maneira alguma que essa medida adotada pelo tribunal seja a mais razoável. Houve uma mudança clara da base de cálculo que a lei exigia, então entendo que existe sim um prejuízo remuneratório nesse sentido. Mas a jurisprudência tem caminhado no sentido diverso. Eles entendem que não há irredutibilidade porque antes os oficiais não recebiam o adicional de periculosidade. E com esse fundamento, eles têm negado a manutenção desse pagamento aos oficiais, com exceção de um caso. Uma ação judicial específica teve êxito acolhendo essa tese da irredutibilidade, e essa servidora, essa oficiala, ela teve o reconhecimento aí de se garantir a ela 40% dos vencimentos a título de adicional de periculosidade. Todas as diretorias do Sindojus sempre buscaram o Tribunal de Justiça tratando desse assunto, levando exatamente todos esses argumentos, e acredito eu que a gestão posterior do Sindojus continuará nesse sentido. Nós entendemos que administrativamente o tribunal poderia resolver isso de uma maneira melhor para todos os oficiais e atendendo um critério de justiça, não é? Algo que se arrasta aí há quase 30 anos, né? Então, a respeito desse tema, seria isso, pessoal. Espero ter esclarecido aqui os principais aspectos que permeiam essa discussão. Me coloco à disposição de todos, né, para discutir esse tema. E é isso. Um grande